escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para escutar uma nova história. Hoje a nossa história é a lição 10. Olha só, já estamos caminhando para o final da nossa revista. E o tema de hoje é o amigo músico. O amigo músico. Mas antes de a gente iniciar a nossa atividade, a nossa lição, nós sempre fazemos uma coisa. Alguém sabe me falar o que é? Quem falou que é oração, Papai do Céu? Acertou! Então, nós vamos fechar os olhinhos, vamos cruzar os dedinhos e vamos falar com Deus. Papai do Céu, muito obrigado por esse dia, obrigado porque o Senhor tem estado conosco, cuida da nossa semana, cuida da nossa família e obrigado porque o Senhor tem estado conosco a cada dia. Em nome de Jesus, amém. Então hoje a nossa história tem um personagem que gostava muito de música e ele era um músico. Será que vocês já sabem quem é? Antes, não se esqueçam que hoje nós também temos a nossa palavrinha-chave. Fique de olho aí na tela para que vocês consigam descobrir qual é a nossa palavrinha surpresa de hoje. Antes disso, eu vou falar o versículo para vocês. O versículo fica num livro chamado Salmos. E a maioria desses salmos foi escrito por esse personagem de hoje. Ele fazia grandes poemas e que transformava em música. E lá em Salmos tem muitos textos dele. Olha que legal! E hoje o nosso versículo fica em Salmos 104. Salmos 104. O livro de Salmos fica no meio da Bíblia. Então, se vocês pegarem a Bíblia e abrirem o meio, bem no meio, vocês vão encontrar o livro de Salmos. E o versículo é: louvem a Deus e sejam agradecidos a Ele. Louvem a Deus e sejam agradecidos a Ele. Vocês sabem o que é louvar a Deus? Louvar a Deus nada mais é que perceber tudo que Deus faz para nós. Deus nos dá família, Deus nos dá uma casa, Deus nos dá escola, amigos, uma igreja. Olha quantas coisas nós devemos ser agradecidos a Deus e devemos louvar a Deus. Louvar a Deus também não é só estar agradecido, mas perceber a grandiosidade de Deus, o quanto Ele é grande, o quanto Ele é maravilhoso nas nossas vidas. Mesmo se nós não tivéssemos tudo isso que Ele nos dá, Ele continuaria sendo Deus e Ele continuaria sendo maravilhoso e Ele continuaria sendo digno de louvor. Então, nós devemos louvar a Deus. Mas de que forma nós podemos louvar a Deus? Existem muitas maneiras. Nós podemos louvar a Deus orando, nós podemos louvar a Deus cantando, nós podemos louvar a Deus tocando instrumentos, nós podemos louvar a Deus dançando. Olha só que legal, quantas formas de louvar a Deus, né? E o nosso personagem de hoje, ele adorava Deus, ele engrandecia o nome de Deus, ele louvava a Deus, não só com a sua voz, mas também com o seu instrumento. Mas vocês sabiam que antes desse nosso personagem ser músico, sabe qual que era o serviço dele? Ele era um pastorzinho de ovelhas. Olha só, ele cuidava das ovelhinhas. As ovelhinhas, levava as ovelhinhas no pasto para comer a grama, levava as ovelhinhas para passear, cuidava dessas ovelhinhas para elas não serem atacadas. O nome dessa pessoa que cuidava dessas ovelhinhas, que era pastorzinho de ovelhas e músico, era Davi. Davi era muito feliz.
Ele engrandecia a Deus com a sua dança, com a sua voz, com o seu instrumento. Sabe qual o instrumento que Davi tocava? Não é um instrumento que nós conhecemos tanto. O instrumento é a harpa. Vejam aí a figura da harpa e ouçam o som da harpa. Fechem até os olhos se quiserem para vocês sentirem o som da harpa. Olha que delícia! Não traz uma calmaria no coração esse som? Pois é, Davi, quando estava lá cuidando das ovelhas, ele tocava sua harpa horas e horas e fazia poemas. Ele gostava de fazer isso. E tudo para engrandecer, para louvar o nome de Deus. Olha só que legal. E aí, Davi, ele cuidava lá das suas ovelhas e era conhecido por ser um jovem bondoso, um jovem temente a Deus. Naquela época de Davi, não existiam reis. Sabe quem cuidava do povo e que falava o que Deus queria e que ajudava o povo a caminhar nos caminhos de Deus? Era o profeta Samuel. Lembra do profeta Samuel que a tia Eliana contou na última aulinha? A historinha dele? Pois é, Samuel era o profeta e que ajudava a guiar o povo de Deus pelo caminho correto. Só que esse povo, mais uma vez, eles reclamavam. Para eles não estava o suficiente escutar a voz de Deus através de Samuel. Eles queriam um rei e ficavam pedindo um rei para Samuel. Eles não entendiam que eles tinham o maior dos reis, que era o rei dos reis, que era Jesus Cristo. Eles não entendiam isso. E Samuel falou então para eles escolherem um rei. E eles escolheram. Sabe quem foi o rei? Foi o rei Saul. O rei Saul foi escolhido pelo povo para ser o rei. Mas passado um tempo, o rei Saul parou de escutar a voz de Deus. Ele não seguia mais aquilo que Deus falava. E ele começou a ser um homem triste, um homem que reclamava, só reclamava, e que não estava contente e que não escutava mais a voz de Deus. E ele ficou sabendo que tinha um jovem que tocava um instrumento e que alegrava, as pessoas com a sua voz, com a sua música. E pediu para os seus guardas irem atrás desse jovem. É esse mesmo, é Davi. O rei mandou chamar Davi para que Davi tocasse a sua música para ele. E Davi, muito obediente ao seu pai, porque na verdade o rei naquela época pedia para o pai, dessas pessoas para irem lá trabalhar para o rei. O pai de Davi aceitou e falou para o seu filho para ele ir até o rei. E Davi foi. Aí está começando um plano do Papai do Céu, porque Davi mais tarde se tornaria uma pessoa muito importante, que eu não vou contar agora. E Davi, ele foi. E toda vez que o rei ficava triste e se sentia atormentado por um espírito mau, às vezes nós também ficamos tristes, não é? Ficamos com medo, nós sentimos que não estamos bem. Pois é, toda vez que acontecia isso, Davi ia lá e tocava o seu instrumento para o rei Saul. E o rei, ele se sentia melhor, ele se sentia mais calmo. Por que será? Porque Davi estava cheio do Espírito de Deus. E Deus, quando Davi tocava o seu instrumento, quando Davi louvava ali Deus estava naquele lugar. E por isso que Saul se sentia melhor, certo? Nós também, toda vez que nós nos sentimos tristes, abandonados, parecendo que nada vai dar certo, com medo, o que nós devemos fazer? Nós devemos louvar a Deus, para que o Espírito de Deus nos encha de alegria
E se nós andarmos dia a dia com o Papai do Céu, nada vai nos atormentar, certo? Nós precisamos pedir para Deus: Deus, tira toda a tristeza do nosso coração, anda conosco. Nós devemos ter nosso coração agradecido e não reclamar. Nós temos tantas coisas. Nós devemos agradecer pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos amigos, pela escola, pela igreja. Tantas coisas, pela nossa roupa, comida que nós temos todos os dias, não é mesmo? Olha, tantas coisas que nós temos para agradecer e louvar a Deus. E essa é a historinha que a tia Suelen queria contar hoje. E esta é a lição dessa semana. Vocês devem louvar ao Senhor. Não importa de que forma. Se vão cantar louvores, se vão dançar, se vão tocar instrumentos, orando a Deus. Vocês devem louvar a Deus todo o tempo, certo? E a tarefinha da nossa revistinha é essa. Lá na lição 10 nós temos 2 atividades aí. A primeira está falando para circular o instrumento musical que Davi tocava para deixar o rei Saul mais calmo. Qual é mesmo? Ele tocava um violão? Não. Ele tocava uma flauta? Não. Ele tocava o que então? Ele tocava a harpa. Então vocês vão circular aqui a harpa. Tudo bem? Depois, lá na atividade 2, Davi está tocando sua harpa para acalmar o rei Saul. Complete a cena com o que está faltando e depois pinte o desenho. O que será que está faltando, hein? Percebam aí que a harpa está com pontilhados, é o desenho que está faltando. Vocês vão ligar esse pontilhado e depois vão deixar esse desenho bem colorido e bem bonito. E eu quero ver quem vai mandar a foto da atividade lá no grupo do WhatsApp. Tudo bem? E qual é a nossa palavra-chave de hoje? Quem falou que é louvar a Deus, louvor, acertou. Esta é a nossa palavra de hoje. Levem esta palavrinha esta semana. Louvem a Deus em todo o tempo e de todas as maneiras. Uma boa semana para vocês. Deus abençoe e fiquem com Ele. Tchau! Davi tocava sua harpa para louvar o Criador. Tocava o seu instrumento com muita arte e amor. Miriam tocava o tamborim para louvar o Criador. Tocava o seu instrumento com muita arte e amor. Todo ser que respira, louve o nome do Senhor. Todo ser que respira, louve o nome do Senhor. Os sacerdotes tocavam as trombetas para louvar o Criador. Tocavam o seu instrumento com muita arte e amor. Asaf tocava os símbolos para louvar o Criador. Tocava o seu instrumento com muita arte e amor. Todo ser que respira, louve o nome do Senhor. Todo ser que respira, louve o nome do Senhor. E eu toco o meu violão para louvar o Criador. Eu toco o meu instrumento com muita arte e amor. E eu também toco meu piano para louvar o Criador. Eu toco o meu instrumento com muita arte e amor. Todo ser que respira, louve o nome do Senhor.